Olá, eu sou o Igor Alcântara e este é mais um vídeo sobre ciência de dados para o meu canal. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço para você entrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br e dar uma olhada no meu site, veja mais sobre os meus workshops na área de ciência de dados, sobre os podcasts que eu participo, sobre os livros que eu escrevi, etc, etc, ok? E aproveita também e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ajudando na divulgação. Bom, vamos hoje então aqui abrir o nosso querido RStudio. E hoje o vídeo é bem simples, é baseado nas perguntas que algumas pessoas fizeram para eu começar a postar vídeos mais básicos sobre algumas questões do R e RStudio. E um deles que é muito comum assim é como é que eu instalo um pacote? Há diferentes formas de instalar um pacote. Às vezes o pacote não está disponível lá no CRAM. Como é que eu faço então para instalar pacotes? E quais são as minhas opções? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica até o final que eu vou mostrar alguns truques básicos e a gente vai aprender inclusive como criar funções. Então deixa eu criar aqui um novo scriptzinho aqui no RStudio para ficar mais fácil a gente organizar o nosso código. Eu vou mostrar então as diferentes formas, indo da mais fácil até a mais complexa, e cada uma delas você vai usar em diferentes cenários, ok? Bom, vamos então pela mais simples de todas. Se você está no RStudio, e se um pacote que você quer instalar está presente no CRAM, lembrando, o CRAM é o repositório do R Project, né? Então, onde tem o próprio ambiente, o R, onde você vai lá, é o cram.r-project.org. Lá você pode fazer o download, né, dos arquivos fontes dos pacotes, né, das libraries do R e da própria ferramenta, né, da própria linguagem de programação. Então, se estiver lá, é muito fácil, você não precisa escrever nenhuma linha de código. No próprio RStudio, você pode ir lá em Tools, Install Packages, e aí você escolhe aqui, escreve, né, o nome do package. Digamos, vamos pegar aqui um bem popular aqui. Por exemplo, eu quero instalar o nosso amigo dplyr, né? Então você escreve lá, e aí você vai clicar aqui em Install, e ele vai instalar para você, ok? Digamos que vou trabalhar com rede neural, então vou instalar aqui um dos pacotes bem legais, é o NeuroNet. Então você vai lá, NeuroNet, e instalou aqui, ok? Esta é uma opção. Claro que se eu fizer isso, o que vai acontecer é que o R vai escrever para mim aqui no console a linha de comando, no caso, né, que é o install.package, né? E ele vai escrever a linha de comando, a gente vai ver isso aqui, ele vai fazer. Se aquele pacote necessitar de outros pacotes para funcionar, se você deixar isso aqui marcado, install dependencies, ele vai instalar esses pacotes também. Então, alguns pacotes, você vai ver que ele vai instalar vários outros pacotes por causa disso, tá? Então, se eu clicar aqui em install, né, obviamente esse pacote aqui ele já existe, e aí ele vai procurar se tem uma versão mais atual para poder fazer a instalação. Cliquei lá em install, aí ele vai instalar lá, pá. Não se preocupe com as mensagenzinhas em vermelho, não quer dizer mensagem de erro, né? Beleza, ele foi lá, no final ele vai dar uma mensagenzinha aqui, aí você pode tentar utilizar lá o pacote, né? Você digitar lá library, aí você tenta achar o nome do pacote lá, e aí se ele tiver instalado ele vai aparecer. Beleza, essa é uma forma, né? A mais simples. Você pode escrever também via linha de comando, como eu falei, né? O install.packages, e aí você dá aqui o nome do pacote. Beleza, esta é uma opção. Às vezes o pacote não está no CRAN, às vezes alguém desenvolveu um pacote bacana novo, não está no CRAN ainda, a pessoa não submeteu, ou às vezes o pacote que você desenvolveu e você não ainda também submeteu ao CRAN e você quer instalar, você tem os arquivos do pacote num arquivo compartilhado, desculpa, num arquivo compactado. Então você pode também, através lá do Tools Install Packages, instalar baseado num arquivo compactado. Então aqui no Install From, ao invés do repository, né, você vai lá e você escolhe Package Archive File. Pode ser tanto o zip, tá, ou enfim, qualquer extensão de arquivo compactado. Então eu escolhi aqui, aí você vai lá pegar o arquivo compactado, eu não tenho nenhum aqui pronto para a gente instalar, enfim, você escolhe lá o arquivo compactado, manda instalar e é basicamente a mesma coisa, ok? Esta então é uma forma. Só que às vezes o pacote, por exemplo, está no GitHub, por exemplo. Então, digamos que eu quero instalar um pacote que alguém disponibilizou no GitHub. Então, deixa eu, por exemplo,
pegar aqui, vamos lá, entrar no GitHub. E deixa eu procurar aqui, por exemplo, um pacote aqui, GitHub, R, tem, por exemplo, aqui o Rockemon, que é um pacote que um cara fez que é R com Pokémon, enfim, alguma coisa assim. E aí, digamos que eu quero instalar este pacote. Ele ainda não está disponibilizado no CRAN. Né? Obviamente, talvez quando você assistir esse vídeo já esteja, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo ele não está ainda. Então eu quero instalar ele a partir daqui. Veja que os endereços no GitHub ele tem ali, né, o nome lá do usuário e o diretório ali que a gente quer instalar. Beleza? Então a gente vai usar isso daqui para instalar a partir do GitHub. Então deixa eu mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso através do RStudio. A gente faz isso através de uma ferramentinha chamada DevTools, um pacote chamado DevTools. Eu particularmente prefiro usar um pacote específico para o GitHub. Então, se você não tiver, você instala esse pacotinho. O nome do pacote é o Git, né? G-H-I-T. Então a gente pode utilizar esse pacote. Eu já tenho esse pacote instalado e eu quero usar uma funçãozinha que chama install GitHub. Então, eu tenho aqui o nome do pacote, se eu botar dois pontos, eu consigo acessar as funções dentro daquele pacote. No caso, eu tenho a funçãozinha install GitHub. E aí você vai colocar lá, você vai ter que passar dois parâmetros, você vai passar ali, você vai ter que passar o nome do pacote, né, o diretório daquele pacote que você quer instalar. Então, digamos que eu queira instalar este pacotinho aqui, então eu vou colocar lá, você vai botar isto daqui, certo? E se você quiser instalar mais de um pacote, você pode passar uma lista de parâmetros, você usa aquele nosso comandinho, nosso amiguinho lá, o C, que é para concatenar, e você pode passar lá mais de um, né? No caso eu vou usar aqui só um mesmo, então eu vou colocar isso daqui, certo? Que é aquilo que eu copiei lá, beleza, esse é o primeiro parâmetro, que é o diretório lá no GitHub que você quer instalar. E aí você pode colocar, enfim, algumas opcionais aqui, alguns parâmetros opcionais, ou você pode simplesmente colocar isso daqui para ele poder instalar o pacote. Eu não vou rodar aqui porque, enfim, eu já tenho esse pacote instalado, ele vai instalar algumas dependências, mas você rodou isso daqui, ele vai instalar lá do GitHub. Tem algumas coisas interessantes que eu posso, por exemplo, tem alguns parâmetros aqui, que tem, por exemplo, esse aqui, install opts, normalmente a galera recomenda você colocar isso daqui, no multi-arc, beleza, e aí o verbose igual a true, você pode botar isso daqui, por exemplo, aí ele vai instalar aquele pacote ali para você, e aí você consegue utilizar aquele pacote. Então essa é a segunda forma que a gente pode fazer, instalar diretamente de um diretório da GitHub, tá? E a terceira forma é o seguinte, eu posso verificar se um pacote está instalado e aí se ele não estiver, eu instalar. Porque você pode criar alguma coisinha que você sabe que o pacote está instalado no seu computador, mas de repente você vai colocar isso no outro computador, por exemplo, no servidor do cliente, alguma coisa assim. E aí você quer criar uma função, alguma coisa que ele vai executar aquilo dali quando ele, enfim, for executar o seu código que você tiver preparado, e aí dele como ponto inicial ele vai instalar os pacotes se não estiverem instalados, se estiver instalado ele vai carregar esses pacotes na memória. Então eu vou ensinar para vocês aqui, não tem aquela funçãozinha que a gente chama, né, library, que você carrega na memória um determinado pacote? Digamos eu quero carregar, vamos pegar um diferente agora. Quero carregar o pacote string dist, que a gente mostrou no outro vídeo, que ele tem diferentes metodologias, diferentes algoritmos, para a gente calcular a similaridade entre textos, né, como parecido um texto do outro. Sei lá, Cosseno, Jacquard, a gente viu Levenstein, a gente viu diversos algoritmos. Então, digamos, eu quero carregar na memória este pacote. Eu executo o library e eu carrego. No entanto, se o pacote não existir, essa linha de comando vai retornar uma mensagem de erro, né? O pacote não foi encontrado. O que a gente pode fazer é usar uma outra funçãozinha que é a require. Tá? A require ela vai te retornar verdadeiro ou falso, vai retornar um valor lógico, e aí você pode utilizar isso para verificar se um pacote está instalado ou não. Então, se eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó, se, vai botar aqui não
require, né? Aí eu posso botar aqui nas nossas chaves, eu posso imprimir uma mensagem um pouco mais amigável. Por exemplo, pacote não encontrado, alguma coisa assim. Ou eu posso escrever aqui o install package para instalar aquele pacote. Tá? E a gente pode fazer isso para vários pacotes. Então vamos criar uma funçãozinha. Ok? Vamos criar uma funçãozinha. Eu vou chamar esta função de, vamos colocar aqui em português, eu vou chamar essa função de instalar pacote. E aí eu vou, para criar a função, né, você dá o nome da função, e aí o operador de atribuição, e aí a gente vai escrever function, e aí vamos colocar aqui em parênteses os parâmetros. Vamos chamar meu parâmetro, vou chamar aqui de f, né? Vai ser sei lá, o nome da função. Abriu, fechou chaves, e aqui dentro eu vou escrever minha função. Se eu mandar passar, digamos que eu queira utilizar essa função, então eu vou, por exemplo, utilizar essa função aqui para instalar aquele string dist que eu acabei de mostrar. Ok? String dist. Eu estou passando ele aqui. Se eu utilizar esse f do jeito que ele está aqui, ele vai tentar encontrar isso daqui, vai tentar utilizar isso aqui como se fosse um comando e não vai conseguir encontrar e vai dar uma mensagem de erro. Então eu vou converter isso daqui, vou converter essa entrada, esse parâmetro da função, para um caractere para que eu consiga trabalhar. Existe um métodozinho, né, é o método match.call. O match.call, abre e fecha parênteses, uma funçãozinha, ele vai me retornar qual que é o parâmetro que está sendo passado dentro de uma função. Então, se eu executar aqui essa função passando string dist, o match.call vai retornar o seguinte para mim, ele vai retornar isso daqui, ó, deixa eu botar aqui como se fosse um comentário. Ele vai retornar isso daqui, f igual a string dist. Só que aí eu quero pegar a segunda parte desse parâmetro, que é o valor. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, já que eu quero pegar a segunda parte desse parâmetro, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou passar aqui o parâmetro 2 aqui, que eu quero pegar o segundo valor disso daqui, beleza? Tudo isso daqui eu quero converter para um caractere. Então, vamos colocar aqui as character, e aí eu vou passar aqui tudo aquilo ali. E vamos armazenar isso daqui num objeto qualquer. Vamos chamar de, sei lá, x, tá? É interno mesmo, ninguém vai ver, então a gente pode dar qualquer nome aqui, beleza. Então isso aqui vai me dar o nome da funçãozinha. Aí eu posso utilizar isso daqui, como se fosse um string mesmo, um caractere, né? Para poder trabalhar minha função, enfim, em vez de colocar o nome da função especificamente, eu vou colocar esse x, ele vai fazer a substituição correta na hora de executar a função. Então a gente pode fazer um ifzinho igual aquele que eu mostrei lá. Então botar aqui if. Se não for requerido, né, if not required, quer dizer, não tiver instalado, então vai estar aqui, vou passar lá aquele parâmetro x. Para ele não tentar executar o x, né, mas assim o valor de x, então eu vou pegar esse parâmetro aqui, character only igual a true. Então ele vai pegar o valor do x, e o valor do x vai ser o pacote que ele vai tentar carregar na memória. Se ele não carregar, se essa função se if retornar verdadeiro, significa que o require retornou true, porque ele fala not require, aí a gente vai fazer as coisas. Pode mandar imprimir uma mensagem tipo pacote, vamos mudar aqui só o meu teclado, pacote não não tá aqui, véi, sei lá, qualquer coisa. Vou tentar instalar essa parada. Beleza. Aí a gente pode realmente fazer a instalação. Então vamos lá usar o install package, mas vamos dar alguns atributinhos a mais. Então vou passar aqui esse pkgs, package parâmetro, eu passo aqui os pacotes. Eu posso até passar aqui, enfim, uma lista de... a gente podia mudar isso aqui, botar aqui esses 3 pontinhos, passar a lista de pacotes, fazer essa função um pouco mais elaborada, mas a gente vamos tentar manter ela mais simples mesmo. E aí eu posso determinar qual que é o repositório, de onde ele vai tentar instalar. O padrão é o CRAN, mas eu posso colocar uma outra coisa aqui. Então vamos tentar aqui botar lá o endereço lá pelo CRAN. Então seria o cran.a-project.org. Esse aqui é o meu repositório. E aí, depois disso que ele instalou, a gente chama o require de novo. E aí a gente passa, enfim, a mesma coisinha lá, character only
vamos fazer igual a T, que é a mesma coisa, true ou T é a mesma coisa. Então ele vai instalar e aí ele vai carregar na memória, o que a gente quer. Beleza, vou executar isso daqui para ele criar a funçãozinha na memória, criou a funçãozinha na memória, aí a gente pode começar a chamar, por exemplo, se eu chamar isso aqui, aí vai lá, enfim, ele retornou aqui verdadeiro require, então ele não entrou no if e já colocou lá. Beleza? Vamos pegar algum pacote aqui que eu não tenha, por exemplo. Eu não tenho aqui, por exemplo, este pacote G2F. Eu não tenho. Então vamos tentar executar agora aqui com este pacote G2F. Aí eu vou pegar aqui, executar esta funçãozinha, o pacote não está aqui, velho. Aí ele vai lá e instalou o pacote. E depois que ele instalar esse pacote, ele vai carregar este pacote na memória, ver que ele já está instalando as dependências e pronto, funcionou a função, ok? Então essas são as diferentes formas que você tem para instalar um pacote no R. A gente pode criar uma função, pode fazer do jeito mais simples que eu mostrei no começo. É isso aí. Então, se você tiver sugestões de vídeos, dúvidas, mande aí pra gente. Alguns vídeos surgem de dúvidas que as pessoas têm, que elas mandam e eu resolvo fazer um vídeo. Se você tiver alguma massa de dados que você quer analisar e você tem alguma pergunta sobre aquilo, obviamente não vou prestar consultoria de graça aqui, mas alguma coisa simples, alguma coisa que a gente pode tornar público, dados públicos, etc., entre em contato que a gente pode, de repente, isso pode virar um vídeo, né? Pode dar ideias legais. Não é só parte técnica em si, mas também pode ser coisas como é o vídeo que eu fiz, que a gente analisou os dados que havia disponíveis, dizendo que questionando, né, que não havia violência contra a mulher, e a gente mostrou que sim, há violência contra a mulher baseado em dados, enfim, a gente mostrou que os argumentos usados para quem fala isso são furados usando os conceitos que a gente sabe de ciência de dados e estatística, ok? É isso aí, não esqueçam mais uma vez de inscrever-se no canal, dar o joinha aí no vídeo e compartilhe ajudando aí na divulgação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.